Então, a partir de agora, a aula está sendo gravada, tá bom, pessoal? Então, depois aí que eu já passei isso daí para vocês, tá? Que é em relação aí à questão dos trabalhos. Então, pessoal, é o seguinte, tá? Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Na aula passada, tá? Nós estávamos falando sobre aí a questão do feedback e do feed. Tá lembrado? Aí o seguinte, compartilhar, né, novamente com vocês, tá? O slide para a gente dar continuidade. Beleza, então tá aí o nosso slide aí, né, onde a gente falou um pouco aí sobre feedback e feedfor, tá ok? Essa semana, depois eu vou até mandar para o Jean, viu, Jean? Vou mandar para você. Teve um artigo que foi publicado no LinkedIn sobre feedfor e feedback, tá? Só que aí o que acontece? Para vocês conseguirem acessar, depois é bom vocês fazerem um cadastro, tá? Acabou que eu prometi vocês que eu ia mostrar para vocês, né, as funcionalidades daquela ferramenta e tudo, e acabou que a gente ficou um pouco limitado em função da pandemia, tá? Mas tem problema não. Depois eu mando aí algumas dicas, né, para vocês aí, para quem tiver interesse, tá? Tem uns vídeos bacanas aqui que fala como que trabalha a ferramenta, como que você trabalha ela de forma estratégica, de forma competitiva, para você trabalhar até mesmo a sua marca pessoal por meio da geração de conteúdo ali dentro da rede. É muito bacana, viu, gente? Muito bacana. E vocês que são universitários, é o momento de vocês pensarem um pouco sobre isso também, tá bom? Então, pessoal, na aula passada vimos aí o feedback e o feedfor, tá? Feedback relacionado ao passado, o feedfor voltado para o futuro, né? E aí vimos, né, algumas ações, né, algumas razões, olha, podemos mudar o futuro e não o passado, então, ou seja, não é eu jogar na cara da pessoa o que ela fez de errado no passado que vai mudar a proposta, né, daquilo que eu espero dela, tá? Em termos de resultado. Concentra-se em soluções, né? A razão 3, ó. O feedfor, ele foca na tarefa e não na pessoa, tá? A razão, né? A quarta razão, as pessoas não tomam feedfor como algo pessoal, porque eu coloco para a pessoa aquilo que eu espero dela, tá? Eu não jogo na cara ali o passado dela o tempo todo para ficar desmoralizando ou acabando ali com a raça da pessoa, vamos dizer assim, tá bom? A questão, né, do feedfor pressupõe que as pessoas podem fazer mudanças positivas no futuro, tá? Isso é muito satisfatório e ele tem de ser mais eficiente e eficaz, né, do que o feedback, tá? Então, aqui, né, foi onde aquele exemplo que eu passei para vocês, acho que foi até o Jean me ajudou a ler, né? Um exemplo aí de uma reunião, né? De um lado, eu coloquei para ele que o Paulo prestou pouca atenção na reunião, então joguei na cara dele o passado dele, que ele não estava se comportando de maneira ideal dentro de uma reunião, e o feedfor jogando para o futuro, tá? Questão de comportamento voltada aí para o futuro, tá? E aí, olha, Paulo, nas próximas reuniões você pode aprender mais detalhes, né? Para melhorar aí, né, os nossos resultados aí. Legal? Então, essa foi a ideia aí do feedfor, tá? Voltado para futuro. Legal, pessoal? Bom, aí o seguinte, dentro dessa dinâmica de gestão estratégica de pessoas, né, nós falamos muito do líder. Lembra? Líder alquimista, líder servidor, líder transformador, líder transacional. Nós vimos vários estilos de liderança quando nós estávamos aí, né, na aula presencial, tá? E aí o seguinte, pessoal, uma das maneiras que você consegue identificar se realmente o cara é líder ou não é principalmente nas reuniões que ele conduz dentro da empresa, tá? Isso é muito importante, tá ok, pessoal? Então, quando a gente fala de liderança, a gente coloca como se fosse numa proposta de alguém que está à frente de uma equipe, tá? Que está à frente de uma equipe e que precisa fazer reuniões, tá? Que precisa conduzir reuniões, tá? Então, assim, você consegue identificar
se o líder é bom, se o cara é bom mesmo, se o cara é diferenciado dentro da dinâmica de gestão dele ali, você consegue identificar se o sujeito é bom ou não, até mesmo pela maneira como ele conduz uma reunião, tá? Isso é muito importante. Por isso, pessoal, que todo treinamento voltado para a liderança que vocês forem fazer, com certeza vai ter uma parte lá que vai falar na condução das reuniões, tá? Porque você consegue mensurar e avaliar isso, né, por meio da maneira de como que ele praticamente está conduzindo aquela reunião, beleza? Então, pessoal, aí tem uma pergunta, né? Como estão as reuniões na sua empresa, tá? Praticamente é aquela reunião produtiva, positiva, que você sai ali com um plano de ação bem definido, ou é aquela reunião que ninguém aguenta, é aquela passação de slide, é o tempo todo, aquela falação e que não chega a lugar nenhum, tá? Então, isso é bom a gente avaliar, sobretudo dentro da proposta e dentro do critério de liderança, tá? Então, o que acontece, pessoal? Aqui, a gente aborda algumas dicas que o líder precisa ter na condução das equipes. Detalhe, volta novamente àquilo que nós já comentamos e eu coloquei isso para você desde o primeiro dia de aula. Desculpe, pessoal, eu bati aqui no meu notebook aqui. Eu acho que minha mão está agitada demais, né? Eu bati aqui no meu notebook aqui, por isso que balançou minha tela aí, tá? Mas o que acontece, pessoal? Aquela dinâmica que eu sempre coloquei para vocês é trabalhar pessoas para que as pessoas possam gerar resultados. Gente, a partir disso, tá? A maneira como que eu vou conduzir a minha reunião vai traduzir se eu vou caminhar e se eu vou ter métodos para obter resultados ou não, tá? Então, a maneira como que eu vou conduzir ali, o método, ele tem que favorecer para resultados, tá bom? E aí, vale algumas dicas aqui para vocês. Vou jogar aqui agora várias dicas aí que o líder precisa ficar atento no momento que ele vai conduzir uma reunião. Tá legal? Bom, algumas dicas, tá? E aí é aquela história. Primeiro ponto, como está o seu perfil de liderança? Bom líder faz excelentes reuniões, tá? Isso é fato, tá? Isso é fato, tá ok? Segundo ponto, fique atento aos horários e datas, né? Pense na disponibilidade dos participantes, porque existem datas que são cruciais aos processos produtivos. Gente, por exemplo, imagina que eu sou líder de vocês, dentro de uma empresa. Final do mês, todo mundo louco para bater a meta. Todo o pessoal louco para fechar a produção. Gente, aí no final do mês eu vou marcar a reunião? Não dá, né, gente? Não dá. Então eu preciso ficar atento. Tem algumas datas que são cruciais. Olha, Marcelo, princípio do mês para mim é muito agarrado. Beleza, então eu não posso marcar a reunião no início do mês. Marcelo, final do mês para mim é muito agarrado. Eu tenho que fechar a produção, eu tenho que bater minhas metas, eu tenho que fechar as vendas. Ótimo, líder. Não é momento de você marcar reuniões nesses dias. Tá? Eu tenho que ficar atento a isso. É isso que eu coloquei aí. Ó. Existem datas que são cruciais aos processos produtivos. Tá legal? Terceiro, reserva um horário na sala de reunião. Isso aqui acontece muito em empresas grandes, tá, pessoal? Às vezes tem a sala de reunião, aí às vezes dá muito conflito. O pessoal da produção marcou uma reunião, mas tem uma reunião também com o setor fiscal. Ou o fiscal marcou uma reunião, mas também já foi agendada uma reunião com o pessoal do administrativo, tá? Então, reserva um horário aí praticamente na sala de reunião, tá ok? Outra coisa, convoque somente as pessoas que são essenciais e que irão poder contribuir com o tema. Às vezes tem pessoa participando da reunião que não tem nada a ver. Às vezes é uma reunião lá do setor financeiro, o líder convidou, sei lá, o porteiro da empresa.
Nada contra o porteiro, tá, gente? Mas de repente é algo que talvez ele nem tem condições de contribuir para aquela reunião, né? Por meio de ideias, por meio de sugestões, tá? Então é bom a gente convidar somente aquelas pessoas que é essencial, tá? Isso é batata, tá, pessoal? Isso é fato, tá ok? Então, ó, outro ponto, né? Utilize o calendário do Outlook, né? Às vezes, né? Aqueles calendários que tem lá no e-mail, porque aquilo lá vai te dando alertas, né? É bom aquilo, né? Olha, falta tantas horas para sua reunião. E aí você configura ali para te lembrar, tá bom? Que às vezes é uma reunião importante e você esquece. Aí é complicado, viu, gente? Acaba que não fica bom, tá? Quando isso acontece, tá ok? Nossa, eu esqueci, entendeu? Fica uma situação chata, tá? Então é bom ficar atento a isso daí, tá ok? E aí, elaborar pautas claras, objetivas, estratégicas, né? O líder tem que ter esse cuidado, tá? E aí, ó, olha que interessante, tá? Imagina que eu vou fazer uma reunião com vocês. O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma pauta e eu mando a pauta para vocês antes. Olha lá, envia a pauta aos participantes, né? E sempre que possível, já peça que eles levem sugestões para reuniões. Gente, você ganha tempo. Você ganha tempo. Entendeu? Eu vou fazer uma reunião, ótimo, beleza. Ai, não. Chega lá, eu falo com eles, né? Eu só jogo o assunto. Gente, iremos fazer uma reunião sobre fechamento das vendas do mês de maio. Beleza, gente, tá bom, mas de repente você só jogou o assunto, joga a pauta. Olha, iremos falar sobre isso, iremos falar sobre isso, iremos falar sobre isso. Pedimos a todos os participantes que levem sugestões sobre o tema. Então, ou seja, a pessoa já vai para a reunião com alguma coisa na cabeça, do que você chegar na reunião e falar assim, aqui, galera, ó, o assunto é esse, e pronto. E sapecar lá para o sujeito. Não é assim, tá? Então é bom já mandar a pauta para os participantes. Tá ok, pessoal? Isso é importantíssimo, porque a pessoa já vai para a reunião sabendo o que vai ser discutido e já levando aí sugestões, tá bom? Isso é muito importante. Levar sugestões, tá? Levar sugestões. Eu tinha um gerente que falava isso comigo, acho que eu já partilhei isso com você. Ele dizia o seguinte: não tem problema, minha sala está aberta, mas quando vocês forem levar um problema, vocês levam uma solução junto também, entendeu? Então o pessoal ele meio que criou o hábito para a galera, ó, você vai levar problema para ele? Sim, já leva uma sugestão, tá ok? Né? Ele falava muito isso e graças a esse comportamento dele, ele nos ajudou bastante nesse sentido. Tá? Nos ajudou bastante nesse sentido. Comece e termine no horário, tenha rigores, porque, gente, tem pessoas, tá? Tem pessoas que têm outras coisas para fazer, entendeu? Tem pessoas que têm outras coisas para fazer. Às vezes a pessoa sai do setor dela para participar de uma reunião. Às vezes, de repente, ela vai ter que atender um cliente lá tantas horas, aí você chama a pessoa para reunião e vai enrolando, entendeu? E fica aquela coisa cansativa, aquela coisa maçante, tá? Então, comece e termine no horário, tenha rigores, tá bom, pessoal? Defina tempos para cada assunto, isso é importante também. Então, o que você faz? Você como líder, tá bom, legal. A introdução, né? O quebra-gelo. Fazer aquele momento ali, o quebra-gelo. 5 minutinhos. Nós vamos abordar sobre esse tema. Eu vou reservar 15 minutos para a gente discutir sobre esse tema. Sobre os problemas. Depois, eu vou reservar mais 10 minutinhos para acolher sugestões. Depois, eu vou reservar 15 minutos para a gente elaborar um plano de ação. E, por último, eu vou reservar 10 minutos para eu fazer o fechamento da reunião. Percebeu? O que eu fiz, pessoal? Eu defini temas dentro da minha reunião. Olha, o quebra-gelo ali, a hora que o pessoal chegar, tal, vou gastar 5 minutos.
Próximo assunto, a hora que a gente vai levantar os problemas, nós vamos gastar 10 minutos. Depois nós vamos pegar aqui 15 minutos para discussão e 15 minutos para a gente elaborar um plano de ação, certo? Então, é isso que a gente consegue definir, tá? Então, você já define tempos para cada assunto. Percebeu, pessoal? Isso é uma sacada muito legal, tá? Porque, gente, às vezes a gente vai em reuniões que, pelo amor de Deus, é complicado, viu? É muito difícil, tá? Nesse ponto aí eu vou até partilhar algo com vocês. Sabe quem faz muito dentro do cronograma, faz todo esse tempo na hora que vai marcar uma reunião com a gente? O pessoal aí da faculdade da FANS, tanto o Helder quanto o Agilson faz isso com a gente. Manda a pauta e aí a gente já tem até os tempos mais ou menos definido que a gente vai discutir sobre aquilo ali. E funciona bem, viu, pessoal? E funciona bem, tá? Funciona muito bem. E não é que eu estou trabalhando na FANS e né, que eu estou falando isso né, para vocês, não, mas é porque eu já trabalhei em outras empresas e não funcionava. Na FANS funciona muito bem, tá? O quebra-gelo do início da reunião, né? Entrar direto no assunto pode fazer com que os funcionários, deve ser isso, porque está cortando parte aqui, fazer com que os funcionários se sintam menos à vontade. Então, assim, dá uma quebrada de gelo, não entre direto no assunto. Ó, gente, eu chamei vocês aqui para a gente discutir venda, tá? Quebra o gelo, gente. Aquilo que eu disse para vocês, não se esqueçam disso. Gente, nós estamos lidando com pessoas. Nós estamos lidando com pessoas, tá ok? Então, isso é muito positivo, dar essa quebra logo no início, tá bom? Mantenha fidelidade à pauta, né? Evite outros assuntos. Lógico que pode ser que às vezes surja um outro assunto ali complementar, mas quando você desvia totalmente do assunto, praticamente aquela reunião vira um encontro de lavação de roupa suja. Tá? E aí fica aquela falação, tá? Então é bom ficar atento a isso. Legal? Esse ponto aqui, pessoal, estimule a participação de todos. Sempre que possível, né? Você permitir ao participante dar uma segunda opinião somente a partir do momento que todos já tiverem dado uma primeira opinião. Marcelo, não entendi nada desse slide. Vamos imaginar o seguinte, nós estamos numa reunião aqui e eu faço uma reunião com vocês. Aí, de repente, eu vou pegar aqui o primeiro nome que aparece aqui para mim, Lorena. Aí, de repente, a gente entra numa reunião e aí só a Lorena que fica falando, dando opinião, dando sugestões, aí só fica a Lorena falando, a Lorena falando, a Lorena falando, a Lorena. Então, o que acontece, pessoal? Aqui, o que o líder faz? Quando ele é um bom líder, ele estimula a participação de todos, tá? Ele estimula a participação de todos, tá ok? E aí, o que é interessante? Você permitir a Lorena, por exemplo, dar uma segunda, uma terceira opinião, somente depois que todos aqui já deu a opinião. Jean já falou, o Vitor já falou, quem está aparecendo aqui para mim na minha tela aqui, o Gutierrez também já falou, né? E os demais aí, né? Que não aparece aqui na minha tela, mas eu sei que está nos acompanhando nesse momento aí, né? Então, o que acontece? Aí eu já combino, né? Depois que a Lorena dá uma opinião, aí o que eu faço? Beleza, Gutierrez, e aí, o que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso? Tá? Então, ou seja, você estimula a participação de todos. O bom líder consegue fazer isso, tá, gente? O bom líder tem essa habilidade para trabalhar com isso, tá ok? Pessoal, é o seguinte, a minha conexão vai cair, tá? Eu vou interromper a gravação aqui agora, vou interromper o compartilhamento, aí eu vou abrir a sala de novo, aí vocês entram novamente, só para eu fechar aqui, tá? Daqui mais uns 5 a 10 minutinhos eu já fecho aqui. Só que eu vou interromper a gravação, que a minha conexão aqui já vai cair, tá? O Zoom tem esse problema, né? Ele só fica aqui praticamente
40 minutinhos, tá ok? Então, eu vou interromper aqui, tá? O compartilhamento da tela, beleza? Voltou aqui para mim agora, tá ok? E vou interromper o compartilhamento, né? A gravação aqui, tá bom? Então, tá faltando aqui 2 minutinhos aqui para mim. Então, eu vou abrir a sala de novo, aí vocês entram só para eu finalizar aquela parte ali, e aí, né, a gente já mata aí o dia de hoje. E é no mesmo link, Marcelo? Isso, eu acredito que vai ser no mesmo link, tá? Eu vou gerar ele. Certo. Se ele gerar um outro diferente, eu mando para vocês aí, tá bom, Jean? Ok. Beleza.